Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em nossas aulas que nós temos tido, de língua portuguesa, nós falamos sobre os termos essenciais da oração. Falamos do sujeito, como o sujeito se comporta dentro de uma oração, e agora a gente vai falar sobre o predicado, que é um outro termo essencial também da oração, não é? Nós aprendemos a separar o sujeito do predicado, identificar quem é sujeito, quem é predicado dentro de uma oração, e agora a gente vai aprender a classificar os predicados, tá? Existem 3 tipos de classificações que nós veremos daqui por diante. Os predicados, eles contêm necessariamente sempre um verbo ou um nome, tá? E esse verbo ou esse nome, ele vai ser o núcleo do predicado, tá? E dependendo do tipo de núcleo que existe, esse predicado vai receber um nome específico para ele, tá? Eu coloquei para vocês aqui essas 3 classificações. Vamos a elas. O predicado, ele pode ser verbal, tá? O nome do predicado pode ser predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado verbal vai ser um verbo significativo. O que significa isso? Ele pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Esse verbo transitivo ou intransitivo é chamado de verbo significativo. Nada mais do que um verbo de ação, tá? São verbos que a gente chama também verbos de ação, esses verbos que dão ideia de movimento, tá ok? Por exemplo, mamãe saiu. Então nós temos o verbo saiu aqui, olha, que é um verbo intransitivo, tá? E é um verbo de ação. Então quem é o núcleo desse predicado aqui, olha, saiu? É o próprio verbo saiu, tá? Então, sempre que acontecer de aparecer um verbo de ação dentro do meu predicado, significa que esse predicado é um predicado verbal, tá bom? Agora vamos falar do outro tipo de predicado, que é o predicado nominal, tá? O predicado nominal não tem como núcleo um verbo de ação, porque não existe verbo de ação dentro de um predicado nominal. Que tipo de verbo que vai aparecer dentro do meu predicado nominal? É um verbo de ligação, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. Esses são chamados verbos de ligação. Então, quem é núcleo dentro desse predicado? Não é o verbo de ligação, é o predicativo. O que é o predicativo? É aquela característica dentro do meu predicado, tá? Então, olha lá como é que ele aparece dentro da oração. Mamãe estava contente. Estava é o nosso verbo de ligação. Mamãe é o nosso sujeito. Estava é o verbo de ligação. E contente é o predicativo, tá? Percebam que se eu tirar essa palavra contente da oração, a palavra vai ficar desconstruída, ela vai perder o seu sentido. Por quê? Porque o núcleo do predicado agora não é esse verbo de ligação, é a palavra, é o predicativo contente, tá? Então, como é formado então o predicado nominal? Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo, tá? Essa é a formação do meu predicado nominal. Ele é ao contrário do predicado verbal. No predicado verbal, o núcleo é o verbo de ação. E quem é o núcleo dentro do predicado nominal? É sempre o predicativo, tá? Mamãe estava feliz, tá? Mamãe estava alegre. Então, feliz, alegre são predicativos. Por isso que são núcleos dentro do predicado nominal, tá bom? Agora vamos falar do outro predicado, do terceiro e do último, que é o verbo nominal. Olha, percebam que verbo vem de verbal, nominal vem do outro nominal. Então, o que significa isso, André? Significa que dentro do predicado verbo nominal, existem os 2 núcleos ao mesmo tempo. Então, eu vou encontrar ali dentro do meu predicado verbo nominal um verbo significativo e um predicativo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. O que determina a classificação do meu predicado é o núcleo que existe nele, tá? Então, aqui no predicado verbo nominal, eu vou encontrar os 2 núcleos. Um verbo significativo
que é um verbo de ação, que ele pode ser transitivo ou intransitivo, e um predicativo. Olha aqui, mamãe saiu contente. Saiu, sujeito, mamãe, né? Saiu é o meu verbo significativo, né? E contente é o meu predicativo. Então percebam que eu tenho os dois núcleos simultaneamente formando esse predicado aqui. Então significa o quê? Que esse predicado, ao possuir os dois núcleos simultaneamente, ao mesmo tempo, significa que ele é um predicado verbo nominal. Tudo bem, pessoal? É simples, é fácil, é só vocês analisarem a frase com cuidado, as orações com cuidado, para que vocês identifiquem os termos que compõem aquela oração, aquela estrutura oracional. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Realizem as atividades propostas nos livros de vocês, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau e tenham bons estudos. Então, quem é núcleo dentro desse predicado? Não é o verbo de ligação, é o predicativo. O que é o predicativo? É aquela característica dentro do meu predicado, tá? Então, olha lá como é que ele aparece dentro da oração. Mamãe estava contente. Estava é o nosso verbo de ligação. Mamãe é o nosso sujeito, estava é o verbo de ligação e contente é o predicativo, tá? Percebam que se eu tirar essa palavra contente da oração, a palavra vai ficar desconstruída, ela vai perder o seu sentido. Por quê? Porque o núcleo do predicado agora não é esse verbo de ligação, é a palavra, é o predicativo contente, tá? Então, como é formado, então, o predicado nominal? Sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo. Tá? Essa é a formação do meu predicado nominal. Ele é ao contrário do predicado verbal. No predicado verbal, o núcleo é o verbo de ação. E quem é o núcleo dentro do predicado nominal? É sempre o predicativo. Tá? Mamãe estava feliz. Tá? Mamãe estava alegre. Então, feliz, alegre são predicativos. Por isso que são núcleos dentro do predicado nominal. Tá bom? Agora vamos falar do outro predicado, do terceiro e do último, que é o verbo nominal. Olha, percebam que verbo vem de verbal. Nominal vem do outro nominal. Então, o que significa isso, André? Significa que dentro do predicado verbo... Tá bom? Agora vamos falar do outro predicado, do terceiro e do último, que é o verbo nominal. Olha, percebam que verbo vem de verbal, nominal vem do outro nominal. Então, o que significa isso, André? Significa que dentro do predicado verbo nominal, existem os dois núcleos ao mesmo tempo. Então, eu vou encontrar ali dentro do meu predicado verbo nominal um verbo significativo e um predicativo. Tá? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. O que determina a classificação do meu predicado é o núcleo que existe nele. Tá? Então aqui no predicado verbo nominal eu vou encontrar os dois núcleos. Um verbo significativo, que é um verbo de ação, que ele pode ser transitivo ou intransitivo, e um predicativo. Olha aqui, mamãe saiu contente. Saiu, sujeito, mamãe, né? Saiu é o meu verbo significativo, né? E contente é o meu predicativo. Então percebam que eu tenho os dois núcleos simultaneamente formando esse predicado aqui. Então significa o quê? Que esse predicado, ao possuir os dois núcleos simultaneamente, ao mesmo tempo, significa que ele é um predicado verbo nominal. Tudo bem, pessoal? É simples, é fácil, é só vocês analisarem a frase com cuidado, as orações com cuidado, para que vocês identifiquem os termos que compõem aquela oração, aquela estrutura oracional. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Realizem as atividades propostas nos livros de vocês, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau e tenham bons estudos.